Existe um momento muito específico da noite em que a mente humana começa a organizar emoções, lembranças e sentimentos do dia inteiro. E é exatamente nesse instante que algumas pessoas passam a ocupar mais espaço no pensamento de alguém. Não por insistência, mas pela forma como foram sentidas emocionalmente pouco antes do descanso. A maioria das mulheres não percebe que um simples detalhe nesse período pode fazer com que ele acorde pensando nelas naturalmente. Neste vídeo, você vai entender qual é a atitude simples que, quando acontece antes de dormir, faz sua presença permanecer ativa na mente dele durante a noite, porque esse momento tem um impacto psicológico tão forte e como aplicar isso de forma natural, baseada nos princípios da psicologia de Carl Jung, sem jogos e sem manipulação, apenas entendendo como a memória emocional realmente funciona. O período que antecede o sono é um dos momentos mais importantes para a formação das memórias emocionais. Durante o dia, a mente está ocupada com tarefas, estímulos e distrações constantes, mas à noite algo muda silenciosamente. O cérebro começa a reorganizar tudo o que foi vivido, separando aquilo que foi comum daquilo que teve significado emocional. É justamente nesse processo que algumas pessoas permanecem mais presentes nos pensamentos do que outras. Quando uma experiência emocional acontece pouco antes de dormir, ela ganha destaque nesse armazenamento interno. Não porque a pessoa tenta lembrar, mas porque a mente interpreta aquela sensação recente como algo relevante. Isso explica por que, muitas vezes, alguém acorda pensando em determinada pessoa sem entender exatamente o motivo. A lembrança não surgiu por esforço consciente, surgiu porque foi registrada emocionalmente no momento certo. Segundo a psicologia analítica de Carl Jung, experiências carregadas de significado emocional continuam sendo processadas nos níveis mais profundos da mente, mesmo após o início do sono. Isso significa que a emoção sentida antes de dormir não termina quando a conversa acaba ou quando o contato termina. Ela continua ativa enquanto o cérebro reorganiza memórias e sentimentos. Talvez você já tenha percebido isso na própria vida. Existem dias em que você conversa com várias pessoas, mas apenas uma permanece na sua mente quando a noite chega. Não é necessariamente a pessoa que falou mais, e sim aquela que despertou uma sensação emocional mais forte, uma sensação de conforto, de leveza, de proximidade ou de curiosidade. A mente tende a manter ativa aquilo que provoca emoção, não aquilo que foi apenas informação. Quando uma mulher entende esse funcionamento psicológico, percebe que não se trata de fazer algo extraordinário ou de tentar impressionar constantemente. Muitas vezes, um momento simples de conexão emocional, uma conversa leve ou uma interação que transmite proximidade pouco antes de dormir, já é suficiente para criar um registro emocional forte. Esse registro se transforma em lembrança espontânea, porque foi associado a uma sensação positiva. Outro detalhe importante é que a mente humana trabalha por associação. Quando alguém começa a associar uma pessoa a sentimentos de tranquilidade, conforto ou bem-estar, a tendência é revisitar mentalmente essa experiência repetidas vezes. Com o tempo, essa repetição cria familiaridade emocional, e a familiaridade aumenta a presença daquela pessoa nos pensamentos cotidianos. É por isso que algumas pessoas parecem permanecer constantemente na mente de alguém sem precisar fazer grandes esforços. Elas simplesmente foram associadas a experiências emocionais positivas em momentos significativos. E o período noturno é um dos momentos mais poderosos para isso. Quando o contato termina deixando uma sensação agradável, a mente tende a continuar processando aquela experiência durante o descanso. Você pode perceber esse efeito quando ele menciona no dia seguinte que lembrou de algo que vocês conversaram, quando retoma espontaneamente um assunto da noite anterior ou quando demonstra proximidade logo nas primeiras interações do dia.
Esses comportamentos indicam que a experiência emocional registrada continuou ativa durante o sono, influenciando pensamentos e lembranças. Também é importante entender que não é a intensidade exagerada que cria esse efeito, mas a combinação de emoção positiva e naturalidade. Momentos simples, porém genuínos, costumam ser muito mais eficazes do que tentativas de gerar impacto artificial. Quando a experiência emocional parece leve e espontânea, a mente a registra como algo real, algo que faz sentido manter. Com o tempo, se essas experiências se repetem, algo começa a mudar silenciosamente. Sua presença deixa de depender apenas do contato direto e passa a existir também dentro da memória emocional dele. Ele começa a pensar em você de forma espontânea, não porque decidiu fazer isso, mas porque a mente já associou sua presença a uma sensação que deseja reviver. Esse é o ponto em que a conexão começa a ganhar profundidade. A lembrança não aparece apenas durante as conversas. Ela começa a surgir em momentos inesperados. Ao acordar, durante pequenas pausas do dia, ou quando algo desperta a mesma emoção que ele sentiu na sua presença. Tudo isso acontece porque a mente humana não guarda apenas fatos, ela guarda principalmente sentimentos. Quando você compreende esse mecanismo, percebe que a presença emocional que permanece não nasce de estratégias complicadas, mas da capacidade de criar experiências que deixem uma sensação positiva antes do descanso. Pequenos momentos consistentes têm um impacto muito maior do que grandes gestos isolados, porque são eles que constroem a associação emocional que a mente revisita repetidamente. E é exatamente assim que alguém passa a acordar pensando em outra pessoa. Não por insistência, não por tentativa de controle, mas porque aquela pessoa passou a fazer parte das experiências emocionais que a mente escolheu guardar com mais força durante a noite. Depois de entender por que o momento antes de dormir tem tanta força emocional, surge a pergunta mais importante. O que realmente faz sua presença permanecer na mente dele durante a noite? A resposta não está em algo complexo, mas em um detalhe que muitas pessoas ignoram: a emoção que fica como última sensação do dia. A mente humana registra com mais intensidade aquilo que foi sentido por último. Quando a última interação do dia deixa uma sensação de leveza, proximidade ou bem-estar, o cérebro tende a guardar essa experiência como um ponto emocional importante. E aquilo que é guardado com emoção costuma reaparecer espontaneamente durante o descanso e no momento em que a pessoa acorda. Segundo a psicologia analítica de Carl Jung, imagens e experiências emocionalmente significativas permanecem ativas nos níveis inconscientes e continuam sendo processadas mesmo durante o sono. Isso significa que a emoção registrada antes de dormir não se encerra naquele momento. Ela continua influenciando pensamentos e associações internas ao longo da noite. Talvez você já tenha vivido isso de forma natural. Depois de uma conversa agradável com alguém, você percebe que essa pessoa aparece repetidamente nos seus pensamentos enquanto tenta dormir ou logo ao acordar. Não foi algo que você decidiu conscientemente lembrar, foi apenas a continuação da sensação emocional que ficou registrada no final do dia. Quando uma mulher compreende esse mecanismo, percebe que não é necessário criar momentos grandiosos para permanecer na mente de alguém. Muitas vezes, um contato simples, uma conversa leve ou um pequeno gesto emocional positivo já é suficiente para criar esse efeito psicológico. O que realmente fixa a lembrança não é o tamanho do gesto, mas a emoção associada a ele. Outro ponto importante é que esse efeito funciona melhor quando acontece de forma natural. A mente percebe quando algo é espontâneo e quando algo parece forçado. Interações que transmitem autenticidade geram uma sensação emocional mais verdadeira, e essa sensação é muito mais poderosa do que qualquer tentativa de causar impacto artificial.
Você pode perceber esse efeito quando no dia seguinte ele retoma naturalmente um assunto da noite anterior, comenta algo que lembrou ou demonstra proximidade emocional logo nas primeiras conversas do dia. Esses comportamentos indicam que a experiência emocional registrada antes do descanso continuou ativa na mente dele. Também é importante entender que a repetição fortalece esse processo. Quando experiências positivas acontecem com frequência nos momentos finais do dia, a mente começa a associar automaticamente aquele período à sua presença emocional. Essa associação cria familiaridade, e a familiaridade aumenta a probabilidade de lembrança espontânea. Muitas pessoas acreditam que permanecer na mente de alguém exige intensidade constante ou grandes demonstrações. Na realidade, a psicologia mostra que o que mais fortalece a lembrança é a combinação de emoção positiva, naturalidade e repetição. Pequenos momentos consistentes criam um efeito muito mais profundo do que grandes gestos isolados. Com o tempo, essa sequência de experiências cria algo ainda mais poderoso. A mente passa a esperar aquela sensação emocional. Quando alguém se acostuma a terminar o dia associando determinada pessoa a uma emoção agradável, a lembrança deixa de depender de esforço consciente e começa a surgir automaticamente como parte do próprio fluxo de pensamentos que antecede o descanso e acompanha o despertar. Esse é o ponto em que a presença emocional começa a se tornar constante. Ele não precisa tentar lembrar de você. A lembrança aparece naturalmente porque sua imagem já foi conectada à sensação que a mente deseja reviver. E quanto mais essa associação se repete, mais forte ela se torna. É assim que alguém começa a acordar pensando em outra pessoa, sem perceber o motivo exato. Não é uma questão de insistência, nem de controle emocional. É simplesmente o resultado de experiências que deixaram uma sensação significativa, registrada no momento em que a mente estava mais aberta a armazenar aquilo que realmente teve valor emocional. Mesmo quando existe interesse, carinho ou uma conexão clara entre duas pessoas, muitas vezes esse efeito de acordar pensando em você simplesmente não acontece. E isso não é falta de sentimento. Na maioria das vezes, é resultado de um erro emocional muito específico, que acontece exatamente no momento mais sensível da mente, o final do dia. O erro mais comum é transformar o último contato antes de dormir em um espaço de tensão emocional. Pequenas atitudes nesse período mudam completamente a forma como a mente registra a experiência. Quando a interação termina com cobrança, insegurança, reclamação, clima pesado ou expectativa não correspondida, a emoção que fica não é proximidade, é desconforto. E a mente humana evita revisitar aquilo que gera desconforto. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. O dia foi bom, a conversa fluiu, houve troca, risadas e conexão. Mas perto de dormir surge uma cobrança sutil, uma pergunta carregada de ansiedade, um comentário que traz insegurança ou um silêncio carregado de expectativa. Esse detalhe pequeno muda tudo. A última emoção do dia passa a ser tensão, não leveza. A mente funciona de forma muito simples nesse ponto. Ela reforça aquilo que foi emocionalmente mais marcante por último. Se o último sentimento foi pressão, cobrança ou insegurança, é isso que continua sendo processado durante a noite. Em vez de ele acordar pensando em você com uma sensação boa, ele pode acordar com uma sensação confusa, pesada, ou até com vontade de se afastar emocionalmente, mesmo gostando de você. Outro erro muito comum é tentar criar intensidade emocional nesse momento, acreditando que quanto mais forte a emoção, maior será a lembrança. Na prática, intensidade sem estabilidade gera ansiedade, não conexão. A mente não guarda apenas o impacto, ela guarda a sensação.
E sensações instáveis não criam desejo de repetição, criam cansaço emocional. Também acontece quando a mulher usa o momento da noite para buscar validação. Perguntas como: você gosta de mim? O que você sente? Por que você demorou a responder? Parecem naturais, mas antes de dormir, elas se tornam emocionalmente mais pesadas. Esse tipo de interação faz com que a mente associe o contato noturno à sensação de cobrança e não à sensação de acolhimento. Segundo a psicologia analítica de Carl Jung, tudo aquilo que fica emocionalmente pendente continua ativo no inconsciente. Quando a última interação do dia deixa algo mal resolvido, a mente não descansa. Ela entra em estado de alerta emocional. E quando isso acontece com frequência, a tendência natural é evitar esse tipo de contato, não por falta de sentimento, mas por autoproteção emocional. Outro erro silencioso é insistir em prolongar a conversa quando o ritmo natural já pede encerramento. Quando a interação deixa de ser espontânea e passa a parecer obrigação, a mente registra esforço, e esforço emocional, repetido, gera desgaste. Mesmo uma conversa boa perde força quando não respeita o momento interno do outro. É importante entender algo essencial. O momento antes de dormir não é o espaço ideal para resolver conflitos, exigir definições ou buscar garantias emocionais. É o momento em que a mente está mais aberta a sentir, não a racionalizar. Quando esse espaço é preenchido com tensão, a associação emocional criada é negativa. Muitas mulheres acreditam que, se não falarem o que sentem naquele momento, podem perder a chance. Mas o efeito costuma ser o oposto. Quando a convivência noturna preserva a leveza, a mente cria curiosidade, saudade e desejo de continuidade. Quando ela cria pressão, a mente cria defesa. Você pode perceber esse padrão quando, após noites emocionalmente tensas, o dia seguinte começa com menos contato, respostas mais frias ou uma certa distância. Não porque o sentimento desapareceu, mas porque a mente está tentando se proteger da sensação que ficou registrada. Evitar esse erro não significa se calar ou se anular, mas escolher o momento emocional certo para cada tipo de conversa. O que constrói presença na mente durante a noite é a sensação de conforto, não a necessidade de resolver tudo imediatamente. Quando o último contato do dia deixa uma emoção tranquila, a mente descansa, associando você a essa sensação. Quando deixa tensão, a mente acorda tentando se afastar dela. E é exatamente isso que define se alguém vai acordar pensando em você com leveza, ou tentando organizar emocionalmente aquilo que ficou pesado. Esse é o ponto em que muitas conexões se perdem sem que ninguém perceba. Não por falta de sentimento, mas porque a emoção final do dia foi mal cuidada. Depois de entender o que impede esse efeito de acontecer, fica mais fácil compreender o que realmente fortalece sua presença emocional na mente dele durante a noite. Não se trata de algo complicado, nem de uma técnica artificial. É uma atitude simples, mas extremamente poderosa. Encerrar a última interação do dia, deixando uma sensação emocional positiva clara. Quando a mente entra no estado de descanso, ela tende a reorganizar tudo o que foi sentido recentemente. Se o último contato deixou leveza, proximidade ou uma sensação agradável, é essa emoção que continuará sendo processada enquanto ele dorme. Isso faz com que sua presença permaneça ativa nos pensamentos sem esforço consciente. Muitas pessoas acreditam que precisam dizer algo extraordinário ou fazer um grande gesto para marcar esse momento. Na realidade, pequenos detalhes funcionam muito melhor. Uma conversa tranquila, um comentário que gera sorriso, um encerramento leve ou uma troca emocional sincera já são suficientes para criar essa associação interna. O que fixa a lembrança não é o tamanho do gesto, é a emoção que ficou. Segundo a psicologia analítica de Carl Jung, experiências emocionalmente significativas continuam sendo processadas pelo inconsciente durante o sono.
Isso significa que aquilo que é sentido antes de dormir não termina quando a interação acaba. A emoção continua ativa internamente, influenciando lembranças, pensamentos espontâneos e associações emocionais que surgem no dia seguinte. Quando essa experiência positiva começa a se repetir ao longo do tempo, algo ainda mais forte acontece. A mente passa a associar automaticamente o final do dia à sua presença emocional. Essa repetição cria familiaridade psicológica, e a familiaridade aumenta a probabilidade de lembrança espontânea. Ele não precisa tentar pensar em você. A lembrança surge naturalmente porque a associação já foi construída. Outro detalhe importante é a naturalidade. A mente percebe quando algo é genuíno e quando algo parece planejado demais. Interações simples, leves e autênticas criam uma sensação emocional muito mais poderosa do que qualquer tentativa de causar impacto artificial. Quando ele sente que aquele momento foi espontâneo e agradável, a lembrança se torna mais forte. Também é importante entender que essa atitude não significa conversar todas as noites ou manter contato constante. O efeito não vem da quantidade, mas da qualidade emocional da experiência. Um único momento positivo antes de dormir pode gerar mais impacto psicológico do que várias interações neutras ao longo do dia. Você pode perceber esse efeito quando ele retoma espontaneamente conversas iniciadas à noite, quando menciona que lembrou de algo que vocês falaram, ou quando demonstra proximidade emocional logo nas primeiras mensagens do dia seguinte. Esses comportamentos indicam que a experiência emocional registrada continuou ativa durante o descanso. Com o tempo, essa sequência de experiências cria algo silencioso, mas muito poderoso. A sua presença começa a fazer parte do fluxo natural de pensamentos dele. Não porque ele decidiu racionalmente lembrar de você, mas porque a mente passou a associar você à sensação emocional que ela deseja revisitar. E quando alguém começa a ser associado a uma sensação de bem-estar recorrente, a lembrança deixa de depender do acaso. É assim que algumas pessoas se tornam constantes na mente de alguém. Não por insistência, não por pressão emocional, mas pela forma como conseguem deixar uma sensação positiva no momento em que a mente está mais aberta a registrar aquilo que realmente teve significado. Quando a última emoção do dia é associada à sua presença, a mente naturalmente continua revisitando essa experiência. E é exatamente isso que faz ele acordar pensando em você. Quando a experiência emocional positiva começa a acontecer repetidamente antes do descanso, algo muito interessante passa a acontecer dentro da mente dele. A lembrança deixa de depender do momento e começa a surgir de forma automática. Ele não precisa mais conversar com você todas as noites para pensar em você ao acordar. A associação emocional já foi construída e a mente passa a ativá-la naturalmente. A mente humana funciona por padrões. Tudo aquilo que se repete com emoção significativa cria um caminho psicológico cada vez mais forte. Quando, ao longo do tempo, ele passa a terminar vários dias sentindo proximidade, leveza ou bem-estar associado à sua presença, o cérebro começa a entender que aquela experiência emocional é algo importante. E aquilo que a mente considera importante tende a aparecer espontaneamente nos pensamentos. Segundo a psicologia analítica de Carl Jung, experiências emocionalmente marcantes que se repetem passam a ocupar espaço no inconsciente, influenciando lembranças, imagens mentais e pensamentos espontâneos. Isso significa que a presença emocional construída ao longo de vários dias começa a se consolidar internamente, tornando-se parte do fluxo natural de pensamentos. Talvez você já tenha percebido isso em outras áreas da vida. Existem pessoas que, mesmo quando você não conversa com frequência, continuam aparecendo na sua mente em momentos inesperados. Isso não acontece por acaso. A mente mantém ativa a lembrança daquilo que foi emocionalmente significativo e repetido ao longo do tempo.
Quando esse processo começa a acontecer entre vocês, ele passa a lembrar de você ao acordar durante pequenas pausas do dia ou quando algo desperta a mesma sensação emocional que ele experimentou na sua presença. Não é algo planejado, é automático. A associação emocional já foi registrada e continua sendo ativada sempre que a mente entra em estados mais relaxados. Outro detalhe importante é que esse efeito não surge da intensidade isolada, mas da consistência emocional. Muitas pessoas acreditam que precisam criar momentos extremamente marcantes para permanecer na mente de alguém. Mas a psicologia mostra que a repetição de experiências positivas tem muito mais força do que um único momento intenso. Pequenos contatos que deixam sensação de bem-estar constante criam uma marca emocional muito mais duradoura. Com o tempo, essa constância cria algo ainda mais profundo, a sensação de familiaridade emocional. Quando alguém se torna familiar nesse nível, a presença deixa de ser apenas lembrança e passa a ser parte do próprio ambiente emocional interno da pessoa. Ele começa a sentir que pensar em você é algo natural, como pensar em algo que já faz parte da própria rotina mental. Você pode perceber que esse estágio começou quando ele menciona que lembrou de você sem motivo aparente, quando associa acontecimentos do dia a algo que você comentou ou quando demonstra proximidade emocional, mesmo após períodos sem contato constante. Esses sinais indicam que a lembrança já não depende da interação imediata. Ela passou a existir dentro da memória emocional dele. Também é nesse momento que a conexão começa a ganhar profundidade real. Quando alguém permanece na mente de forma espontânea, a relação deixa de ser apenas interesse presente e começa a ocupar espaço interno. Pensar em você deixa de ser algo ocasional e passa a acontecer naturalmente, porque sua presença já foi associada à sensação emocional que ele deseja reviver. Muitas mulheres acreditam que permanecer na mente de alguém exige esforço constante, mas o processo funciona de forma diferente. O esforço acontece no início, quando as experiências emocionais ainda estão sendo construídas. Depois que a associação é criada e reforçada, a mente passa a ativá-la sozinha. A lembrança surge sem que ele precise tentar, simplesmente porque você já se tornou parte das experiências emocionais que marcaram o cotidiano dele. Quando esse estágio é alcançado, algo muda silenciosamente. Você deixa de ser apenas alguém que ele gosta de conversar e passa a ser alguém que acompanha os próprios pensamentos dele. E quando a presença de alguém começa a acompanhar os pensamentos de forma natural, o envolvimento emocional tende a crescer, porque a mente passa a enxergar aquela pessoa como parte importante da própria experiência emocional de vida. É assim que a lembrança começa a acontecer automaticamente. Não por insistência, não por estratégia, mas porque a repetição de experiências positivas criou um caminho emocional que a mente percorre naturalmente sempre que busca aquilo que gera sensação de bem-estar. Depois de tudo o que você entendeu até aqui, a verdade é muito mais simples do que parece. O isso que faz ele acordar pensando em você não é uma frase específica, não é uma técnica secreta e nem algo complicado de fazer. O que realmente cria esse efeito é encerrar o contato da noite, deixando nele uma emoção positiva clara, algo que faça a última sensação do dia ser associada à sua presença. Quando a última interação termina com leveza, proximidade ou uma sensação agradável, a mente registra aquela emoção como uma experiência significativa. Durante o sono, o cérebro continua processando aquilo que teve valor emocional, e é por isso que algumas pessoas permanecem mais presentes nos pensamentos do que outras. Não porque foram insistentes, mas porque a sensação que deixaram foi emocionalmente marcante. Segundo a psicologia analítica de Carl Jung, experiências carregadas de significado emocional
continuam sendo trabalhadas pelo inconsciente mesmo após o início do descanso. Isso significa que a emoção sentida antes de dormir permanece ativa, influenciando lembranças, pensamentos espontâneos e até a forma como a pessoa acorda no dia seguinte. O ponto central é entender que a mente não guarda apenas o que foi dito, ela guarda principalmente como se sentiu. Quando ele termina o dia sentindo tranquilidade, conforto ou proximidade associada à sua presença, essa sensação continua sendo processada internamente. E quanto mais vezes essa experiência se repete, mais natural se torna a lembrança. Não é necessário criar algo grandioso. Muitas vezes, um encerramento leve de conversa, um momento simples que gera sorriso ou uma interação que transmite proximidade já é suficiente. O que realmente importa é a emoção final. Quando a última sensação do dia é positiva, a mente tende a revisitar essa experiência naturalmente durante o descanso. Com o tempo, essa repetição cria algo silencioso, mas poderoso, a associação automática. Ele começa a pensar em você ao acordar, não porque decidiu conscientemente fazer isso, mas porque sua presença já foi conectada à sensação emocional que a mente aprendeu a reconhecer como agradável. A lembrança deixa de depender do contato constante e passa a surgir de forma espontânea. É assim que algumas pessoas permanecem na mente de alguém, mesmo quando não estão presentes fisicamente. Não porque insistiram, mas porque aprenderam a deixar uma sensação emocional que a mente deseja revisitar. Quando a última emoção do dia é associada à sua presença, a lembrança continua viva durante a noite e reaparece naturalmente no início do dia seguinte. E é exatamente isso que faz ele acordar pensando em você. Quando você entende que a mente guarda emoções mais do que palavras, percebe que permanecer no pensamento de alguém não depende de insistência, mas da sensação que ficou. Pequenos momentos criados da forma certa têm um impacto muito maior do que grandes gestos isolados. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e continue aprendendo os sinais silenciosos que transformam o interesse em conexão verdadeira.